Oi gente, tudo bom? Decidi gravar esse novo vídeo. Faz muito tempo que eu não gravava nada pro canal. O primeiro vídeo que tem aqui foi o vídeo da minha formatura, né? Tava me formando no final de 2015, início de 2016, me formando em engenharia civil. Sempre foi uma carreira que pra mim fazia sentido até dado momento. Quando eu escolhi por fazer engenharia, foi por identificação pela área, foi por ter afinidades com a parte de matemática, física, química, né? Lá naquela época assim de vestibular, que aí a gente para e pensa assim, cara, que curso eu vou fazer, o que eu vou fazer e tal. E aí acabei tendendo para as engenharias, né? E aí a civil foi a que coube melhor dentro de toda a minha realidade na época. Mas aquele sonho de fazer medicina estava ali adormecido desde então. Coisa que eu não sabia, que eu já tinha jogado mesmo a toalha, esquecido, assim, pra mim não me via mais, pra mim não tinha mais como. E eu vejo assim que são escolhas que a gente faz lá tão novinho, né, com 15, 16 anos, eu entrei na faculdade com 16, então são escolhas que a gente faz muito novo, e pelo menos comigo, eu não fui, sei lá, não tive coragem, talvez, de mudar de curso pelo meio do caminho, nem de interromper meu curso pelo meio do caminho para fazer um intercâmbio, que era como eu queria ter feito, e fui fazer meu intercâmbio só depois de formada. Enfim, muitas coisas que não passam na nossa cabeça, mas que eu acho que faz parte de todo um processo para que a gente chegue onde a gente está hoje, né? Então, na minha carreira na engenharia, foram 4 anos de estágio numa grande empresa aqui em Belém. Depois 3 anos até me formar numa empresa de porte menor, mas que serviu assim de um baita aprendizado, de saber tomar a frente das coisas, de ter coragem, de meter a cara, de aprender fazendo e, sabe, se jogar. Então foi muito bom, mas ao mesmo tempo eu já tava assim esgotada. E aí me formei, né, apresentei o TCC, teve festa de formatura e tal. Passei direto no mestrado. Entrei no mestrado na Universidade Federal do Pará. E lá na parte de engenharia naval. Que foi, assim, sensacional. É uma área que eu super curto, que eu gosto. Essa parte de porto, logística portuária, hidrovias, toda essa parte de transporte, eu sempre me afinei muito por isso. Tanto que quando eu escolhi engenharia, foi por essa coisa, de plataformas offshore, né? Eu pensava em fazer engenharia de petróleo, enfim. Fiz engenharia naval, eram 2 anos de curso, o primeiro ano tendo aula, o segundo ano para escrever a dissertação. Que isso para mim foi um desafio. Pelo menos na minha faculdade, onde eu fiz engenharia, nós não éramos preparados para esse lado acadêmico, científico, produção de artigo, não era. Então até hoje, para mim, é um desafio eu terminar o artigo que eu tenho que publicar do meu mestrado. E aí isso entrou numa onda muito louca, porque nesse segundo ano do meu mestrado, eu entrei em depressão. Então, tudo que me remete a sentar para fazer artigo, para pegar de novo nesse trabalho, me remete àquele momento que eu estava vivendo. Então é algo extremamente difícil para mim sentar para remexer de novo no trabalho, voltar para pegar e tal. Consegui aos trancos e barrancos concluir a minha dissertação e defender, entregar o trabalho e tal, depois de 3 anos. Então o mestrado que era para eu ter terminado em 2 anos, eu terminei em 3. E dentro desses 3 anos tiveram 2 meses que eu fiz o meu intercâmbio na Europa.
E foi quando eu regressei de lá que eu fiquei nesse período de depressão. Então, foi muito maçante, assim, tudo, né? Apesar do intercâmbio ser um sonho, como eu já disse, era um sonho que eu devia ter, talvez, passado por isso antes. Ter dado um break, assim, na faculdade, ter ido viver o intercâmbio e voltado. E talvez eu tivesse despertado, né? Aconteceu depois. Então, voltei do meu intercâmbio. E aí, nesse meio período ainda escrevendo mestrado, empurrando com a barriga, passei pelo período de depressão. O que me salvou, assim, foi as consultas, né, com a psicóloga, com a terapeuta, mas o lado espiritual, voltei a me reconectar com o meu lado espiritual, de igreja e tudo. Fui pro retiro lá da Casa da Juventude, da Caju, e aí isso me reconectou. E eu fui saindo daquele estado ali depressivo, triste e tal. Mas hoje eu entendo que era muito também cobranças de eu tô formada, eu sou engenheira, não tô atuando e não aturo a rotina da profissão. Então era meio trash assim, mas ok, sobrevivemos a isso, né? Consegui terminar e tal. Mas como eu falei pra vocês, até hoje ainda não entreguei o tal do artigo que tem que publicar e não peguei meu diploma por conta disso. Então fiz o mestrado, passaram-se 3 anos, não consegui concluir. Agora em março já completa 4 anos. Durante a pandemia também, uma semana mexi alguma coisa nisso pra como publicar artigo, revista científica, tem que traduzir para inglês, tem que fazer um monte de adaptação na dissertação que eu já fiz e que foi muito difícil. Então está estagnado isso. É um plano que eu pretendo concluir porque quero meu diploma, né? Afinal de contas, foi um mestrado, é da área da engenharia, mas acho que foi um esforço aí que eu já fiz, né? Por tanto tempo que acredito eu que eu tenho que dar continuidade. Mas aí tá. Passando tudo isso, depois de eu ter defendido meu artigo, defendi ele em março. Quando foi de abril para maio, uma grande amiga minha, amiga da vida toda, me chamou para trabalhar com ela. Ela é arquiteta e me chamou para trabalhar com ela para eu ficar olhando só as obras dela. Até então era uma coisa despretensiosa. Tu vai me ajudar a olhar minhas obras. E assim a gente começou nessa parceria. Comecei indo olhar a obra, cobrava na visita e pá e tal. Até que decidimos formalizar isso, né? Abrimos a empresa e abre CNPJ e tal. Fizemos tudo isso, formalizamos a empresa, foi aumentando o número de clientes, obras grandes, reformas e tal. E seguimos. E eu estava vivendo um dia após o outro. Naquela de que, tá dando dinheiro, vou continuar. É algo que eu tenho habilidade e tal, me formei, né? Que era coisas que eu ouvia, tu tá formada, tu tem que trabalhar na tua área. Pra que tu fez engenharia então se tu não gosta e tal? Ok. Diante disso surgiu também uma vontade minha de começar a trabalhar com coisas da área da estética. Que eu trabalho com os produtos de cosméticos, saúde e bem-estar da Rinodê. E aí surgiu esse interesse por, mais ainda, né, um interesse maior por maquiagem e tudo mais. Daí meti a cara, fiz um curso lá de maquiadora profissional no Instituto Embeleze, fui e tal. Gostei, aprendi outras técnicas, coisas que eu não saberia, mas descobri que não é algo que eu faria para sobrevivência, para ganhar dinheiro, não. É uma coisa de hobby, de gosto, mas não algo que eu queira levar profissionalmente. Então, consegui excluir aí que a carreira de maquiadora não é para mim. E fora que se tem alguém aí que já tenha feito, gente, a gente começa a fazer curso assim, né, de profissional, maquiagem, você vai perdendo total interesse, pelo menos eu e algumas colegas do curso iam perdendo total interesse por se automaquiar. Mas já passou essa fase também. Já tô voltando a gostar pra mim mesma. E aí
Então veio aí mais uma coisa que eu gostava, mas que profissionalmente não me cabe, não me serve. Aí começou a vir novamente aquela angústia que eu tinha quando eu era lá estagiária no meu último ano, de eu estar trabalhando, fazendo algo do qual eu não gostava da rotina, não gostava do tipo de estresses que eu tinha. Óbvio que cada profissão tem o seu estresse, tem os seus problemas, mas pra mim os estresses de ser engenheiro que executa a obra é algo que eu não me enxergava fazendo nunca, né? Que caiu nos meus braços e eu falei, vamos, e estávamos tendo resultado, ganhando dinheiro. Isso daí, graças a Deus, nunca foi o problema, sabe? Então eu digo que não é o problema, não estava dando certo, não estávamos prosperando, não estávamos tendo clientes. Não era absolutamente nada disso, muito pelo contrário. Eu saí da empresa com muita coisa rolando, obras novas aparecendo, outros clientes grandes no meio do caminho, obras em outras cidades, né, aqui perto. Então, assim, um volume muito grande de coisas, mas eu realmente não estava feliz. Daí veio esse sentimento, né, de ver a galera que estudou comigo lá na escola e tal, no ensino médio, já tudo formado em medicina, ou se formando, a galera que demorou um pouco a passar. Primos, né, meus que começaram na carreira do direito, desistiram, cursando medicina. Outro também que só cursou um ano, um semestre também, ficou tentando medicina, passou. Outra prima minha que casou, mora na fronteira e faz medicina na Bolívia, sendo que também já é formada e tal. Então, muitas situações começaram a acontecer à minha volta e despertou aquele interesse, junto com aquela vontade de trabalhar com algo voltado para estética também, né? Descobri que maquiadora não era, mas me dava vontade de trabalhar com outras coisas. Aí eu falei, bom, então vou fazer fisioterapia, né? Trabalhar com dermatofuncional, ou uma biomedicina, vai trabalhar com a parte estética, aplicação de enzimas, essas coisas. Só que eu não percebia que era uma autossabotagem. E daí, essa minha grande amiga, minha sócia, a gente conversando, ela pegou e disse, Pri, o teu desejo sempre foi fazer medicina, tipo, faz medicina. E quando as pessoas olham pra mim e falam isso, né, quando eu falo, a partir de agora vou voltar a estudar, fazer faculdade de medicina, quem me conhece há muito tempo fala, Pri, mas tu sempre quis, sabe? Ninguém fica surpreso. E pra mim foi uma surpresa muito grande isso ter voltado, assim, sabe? Pra dentro de mim e tudo, essa vontade. E aí as pessoas falam, mas Pri, tu sempre quis isso, tipo, vai, mete a cara. Todo mundo super me apoiando, minha família, todo mundo me apoiando, e eu achava isso absurdo. O cúmulo do cúmulo, assim, sabe? Ai, vou jogar pra trás 5 anos de faculdade, com mais 5 anos de formada, um mestrado pelo meio, uma empresa, sabe? Eu falava assim, cara, é muito absurdo, eu tô ficando louca. Mas aí tudo começou a se abrir, assim, com todo mundo que eu tocava no assunto super me apoiava, as portas foram se abrindo, eu tive o apoio da minha família, dos meus pais. Quando eu falei pros meus pais, no mesmo dia meu pai começou a ver assessoria, como fazer, que faculdade escolher, documentação e pá. E aí as coisas foram fluindo, isso de outubro pra cá. Aí corre atrás de professor de espanhol, porque pra mim, pelo menos, é inviável fazer medicina aqui no Brasil, aqui em Belém, pagar 8, 10 mil de curso, pra mim não tem a mínima condições. Pra passar numa pública, sei lá, estudar 2, 3, 4 anos, sabe Deus quando passar, pra mim também eu não enxergo. E aí a Argentina surgiu pra mim como uma baita de uma oportunidade de poder fazer faculdade de medicina com um preço justo, com uma alta qualidade,
num país desenvolvido, numa grande cidade, aprender outra língua, viver, sabe? Tudo, assim, tudo. Unir sonhos, né? Porque o meu intercâmbio, a minha vivência de intercâmbio fora do país, lá em Londres, foi um sonho. Então, poder unir outro sonho de morar em outro país, viver em outra língua, em outra cultura, com a medicina. Justa, boa, de altíssima qualidade. Então, foi assim, pô, descobri o pote de ouro, sabe? E daí começamos a olhar, começamos a pesquisar. O outro vídeo que eu vou fazer vai ser falando sobre isso, de como é que foi esse processo, de achar assessoria e como foi os trâmites. Mas sobre a minha decisão foi isso. E aí, entre decidir numa faculdade pública, uma faculdade particular, veio tudo isso. Mas em termos assim de apoio e as inseguranças que tinham dentro de mim, foi assim, pra mim, muito surpreendente, muito chocante. E foi assim, um estalo, sabe? Que deu e que eu tomei a decisão. E que cada pessoa que eu falava, que eu ia conversar sobre, ou que eu já ia dar a notícia, só fazia me jogar mais pra cima, me animar. E falar isso, Pri, tu sempre quis. Tipo, vai dar certo. Tipo, tu é corajosa, que bom que tu tomaste essa decisão. Outras pessoas falam, nossa, admiradas, assim, nossa, não é uma decisão fácil de ser tomada e tal. Mas então é isso, né? Eu acho que é uma loucura, eu não sei o que vai ser. Eu tô assim, de tela branca, sabe? Não tô fazendo muitos planos, tô deixando aí a maré me levar. As aulas, hoje é quinta-feira, as aulas começaram segunda, virtualmente. E o módulo de espanhol, né? Pra não hispanohablantes, que são pessoas de outros países, né? Que não falam espanhol, no caso a maioria brasileiros, que estão indo pra lá estudar. E aí eu tô nessa etapa. Fora isso, eu já vinha, né, desde outubro fazendo aula de espanhol particular, online, com o professor e tal, todos os dias. E agora começou esse módulo da faculdade. Então são essas 3 semanas, dia 25 agora de janeiro, começam as aulas do ciclo médico. E aí vai ser um baita desafio. Pra mim, medicina sempre foi um desafio. Sempre foi um curso que eu sei que não vai ser fácil pra mim, como engenharia foi. Não é algo que eu tenha 100% de habilidade de aprender, essa parte das biológicas não são. Mas aí que eu acho que vai estar a chave, sabe? Algo que te desafia, que vai me desafiar bastante, essa parte das biológicas, entre outras coisas. Mas foi algo assim que me deu uma sobrevida, sabe? Tipo fase de videogame, quando você tá pra morrer, ficar sem forças, aí tu pega uma vida extra. Foi tipo isso, porque eu já tava vivendo apenas um dia após o outro, sem saber o que seria de mim, sem planejar mais absolutamente nada, porque era algo que, tipo, era aquilo e só. E aí agora não, eu ganhei aí uma sobrevida de pelo menos uns 10 anos, né? Seja de faculdade, mais residência, especialização e tudo. Então foi uma sobrevida aí de pelo menos mais uns 10 anos. Então, apesar de eu já me achar velha, eu tô com 26 anos, faço 27 agora em maio. Sei lá, até os 35 aí eu tô formada, tamo junto. E é isso. Outra vontade e coisas assim que eu sempre gostei foi disso, assim, de compartilhar experiências no YouTube, né? Eu sigo algumas pessoas por aqui pelo YouTube e era uma coisa que eu me prendia muito, tipo, me abdicava de fazer porque eu falava, vai dar trabalho eu gravar, vai dar trabalho eu editar, mas eu acho que vai ser bacana gravar aí esses próximos 6, 10 anos, tendo uma galera aqui assistindo, me acompanhando e servindo também, né, de ajuda aí pra quem
tá aqui no Brasil, que não enxerga mais a possibilidade, mostrar que é possível, a Argentina tá aí, é algo viável, e eu acredito que o Revalida cada vez mais vai ser uma forma, né, da gente poder depois validar nosso diploma no Brasil. É algo que eu ainda vou pesquisar mais sobre. Como eu falei, eu tô deixando aí uma tela em branco e tô começando. Vou começar o primeiro ano da faculdade e daqui pra frente eu vou vendo como é que vai ser aí perto de eu me formar essa questão de revalidar o diploma, onde farei residência e tudo mais. Mas acho que é isso. Quando eu fiz aquele vídeo aqui, larguei a engenharia pra virar o youtuber, né? Algumas pessoas brincaram na época, como assim, Pri, e tal, mas eu acho que já vinha desde ali, sabe? Sei lá, esse incômodo dentro de que não era engenharia. E eu fico muito feliz de ver amigas minhas, amigos meus, que super se realizam dentro da profissão, como engenheiros e tudo, que, poxa, trabalham às vezes até tarde, viajam, é obra em outro estado e se realizam. E eu tava sem realização nenhuma dentro da engenharia, então espero que dentro da medicina eu possa realizar muitas coisas, profissionalmente, assim como pessoalmente. E é isso, falei demais, mas eu queria atualizar aqui e dar um novo start, né, aqui pra esse canal. E é isso, gente. Tamo junto e vamos ver o que será aqui da doutora Priscila a partir de agora.